Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais este momento na presença do Senhor. Quero saudá-los com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desejar primeiramente agradecer a Deus pela rica e preciosa oportunidade que o Senhor tem me dado de vir aqui, uma vez mais, para brevemente aqui partilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus, do coração de Deus. E sempre gosto de mencionar o tão conhecido versículo bíblico, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, onde Jeremias reconhece humildemente que a razão, a causa, o motivo de não sermos consumidos, destruídos, aniquilados dessa terra são as misericórdias do Senhor. As misericórdias de Deus são a causa, a razão, o motivo de eu, você, nós não sermos consumidos. Nenhum de nós está de pé ou se mantém de pé por nossa autossuficiência, ou porque somos bons demais, ou porque temos condições demais. Se nós estamos de pé, se nós estamos firmes, é porque as misericórdias do Senhor têm nos preservado. As misericórdias do Senhor têm nos guardado, nos sustentado e nos dado força para prosseguirmos avante, para nos mantermos de pé. A nossa base tem sido as misericórdias de Deus. Então que nesta tarde o Senhor venha abençoar você, o seu lar, a sua casa, o seu ministério, a sua vida, em todas as áreas, em todos os âmbitos da sua vida, que a bênção do Senhor venha te alcançar, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você, sua casa, sua família, o seu ministério. E como sempre digo, meu objetivo de vir aqui, nas redes sociais, ao vivo, e partilhar a palavra de Deus com os irmãos, não é competir com ninguém, não é disputar com ninguém, mas o meu objetivo é vir aqui, transmitir a palavra de Deus, edificar a sua fé e glorificar a Jesus Cristo juntamente com você. Nessa tarde aqui, meus queridos irmãos, eu vou esperar que os irmãos venham adentrando aqui, que os irmãos venham chegando, sejam todos muito bem-vindos para esta live aqui, aonde estaremos juntos aqui, meditando na palavra de Deus e aprendendo com Jesus, nosso mestre por excelência, nosso mestre dos mestres, e com certeza ele vai estar nos ensinando um pouco mais da sua poderosa e preciosa palavra. Eu quero então aqui nessa tarde ser breve com os irmãos e repartir uma porção da Bíblia Sagrada. Quero ler um versículo bíblico com os irmãos que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, e o versículo de número 28 da carta aos Hebreus. Onde você ir no seu lar, na sua casa, onde você estiver, para abrir a sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 28, que nos diz assim a santa e imutável palavra de Deus. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Vou ler de novo, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Meus amados irmãos, sem mais delongas, quero aqui refletir brevemente no texto bíblico lido com os irmãos. Não sabemos quem de fato foi o autor ou o escritor da carta aos Hebreus. Mas, sobretudo aqui, irmãos, sabermos quem foi o autor dessa carta. Muitos sugerem que Paulo a escreveu, mas não podemos afirmar e dizer que de fato o apóstolo Paulo foi quem a escreveu.
Mas, sobretudo, aqui o mais importante é sabermos o que Deus, o autor da Bíblia Sagrada, quer nos comunicar e nos transmitir através dessa carta. E Deus sempre tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Deus sempre tem algo a nos comunicar por intermédio da sua palavra. Eu sempre faço uma comparação simples da palavra de Deus. Embora na Bíblia, principalmente no Salmo de número 119, o Salmo de Esdras, profundo e conhecedor da lei de Deus, ele compara, principalmente ali no Salmo 119, versos 11 em diante, onde ele diz que a palavra é como uma lâmpada para os pés, é como luz para o nosso caminho. Ele se utiliza de metáforas para expressar o valor e a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Mas eu aqui, vosso irmão menor, vosso servo menor, em Cristo, comparo aqui a palavra como uma fonte inesgotável, que está sempre jorrando água limpa, água potável. Assim eu comparo respeitosamente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus sempre tem algo para nos transmitir, para nos ensinar e para, através disto, edificar a nossa fé. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé do incrédulo, quando evangelizado, vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e ele passa a crer em Jesus Cristo por intermédio da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, que produz fé na vida dele. Mas a fé também do cristão, a fé da igreja, a fé do povo de Deus, ela é mantida, alimentada, renovada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte da nossa fé. A palavra de Deus é a fonte da fé do cristão. E digo mais, a palavra de Deus não é apenas a fonte da nossa fé, mas a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. E a palavra de Deus, com certeza, pode ser comparada a uma bússola que nos dá a direção certa, nos dá o norte certo para chegarmos ao céu. Pela palavra de Deus, chegaremos ao céu. Pela palavra de Deus, chegaremos à casa do Pai. Chegaremos às mansões celestiais. Então, aqui nessa tarde, meus queridos irmãos, eu tenho lido um versículo bíblico no contexto da carta aos Hebreus, no contexto do capítulo 9 da carta aos Hebreus. O versículo 28 que eu li com os irmãos. Quando eu olho para o versículo 28 da carta aos Hebreus, no capítulo 9, eu vejo aqui, meus irmãos, a primeira e a segunda vinda de Cristo sendo destacadas pelo autor. O autor está mencionando no versículo 28 as primeiras e segunda vinda de Cristo, porque ele expressa dizendo que Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, e o autor segue na continuidade do versículo dizendo que este mesmo Cristo, que se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam, ou seja, aqueles que o aguardam para a salvação. Então vejamos bem aqui, meus irmãos, o contraste no versículo de número 28. O contraste entre a primeira e segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A parte A do versículo, quando o autor aqui está nos dizendo que Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, ele está nos fazendo lembrar da primeira vinda de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, nascido de mulher. E nós sabemos que a Bíblia deixa bem claro sobre o mistério da encarnação de Cristo. João, no capítulo 1, nos fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo, aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11 da sua carta, Paulo está dizendo aos Filipenses que haja em vós, igreja de Filipe, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E Paulo também vai nos falar acerca do mistério da encarnação de Cristo. E ele vai recitar pelo menos 3 sentimentos que houveram em Cristo que deviam existir na igreja de Filipe, na vida dos irmãos filipenses. E ele diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo nos fala que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, é o sentimento da humildade na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que deixou a glória que recebia dos anjos lá em cima, para fazer-se um ser humano, transformar-se num ser humano, vir à terra nascido de uma virgem chamada Maria, assumir a forma humana e vir até este mundo, cumprir a sua missão de salvar o homem perdido. E Paulo segue dizendo que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, sentimento da humildade existente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que ele aniquilou-se a si mesmo, ou seja, é o sentimento da renúncia na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que quando assumiu a forma humana, não deixou de ser Deus, não deixou a sua divindade, mas por amor e por um gesto de humildade, ele deixou a glória que recebia dos anjos lá em cima e veio a essa terra. E a Bíblia diz também que ele, achado na forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. 3 sentimentos de Cristo: sentimento de humildade, sentimento de renúncia e sentimento da obediência. E a Bíblia diz também em Isaías capítulo 53, nos fala do servo sofredor, que não tinha parecer, que não tinha formosura, homem desprezado, descreve o profeta. Mas a Bíblia diz que foi exatamente este homem de dores, este homem que enfrentou o desprezo, este homem que dele não fizemos caso algum. Foi ele mesmo quem, diz o profeta, quem levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E o castigo que nos trouxe paz, que trouxe paz à humanidade inteira, estava sobre este homem de dores, estava sobre este homem desprezado, que enfrentou o desprezo. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. As nossas enfermidades e os nossos pecados foram levados através das pisaduras que este homem de dores sofreu. Por isso, meus queridos irmãos, aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Ele está nos fazendo lembrar da primeira vinda de Cristo, da encarnação de Cristo, do mistério da encarnação do Verbo. Quando Cristo se fez homem, assumiu a forma humana, veio a essa terra e ele cumpriu por completo a sua missão. E o autor está nos dizendo que ele ofereceu-se para tirar os pecados de muitos, ou seja, ele está deixando claro o objetivo da primeira vinda de Cristo. Ele está deixando claro o primeiro objetivo da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando encarnou, quando assumiu a forma humana, quando peregrinou por essa terra, cumpriu o seu curto ministério de 3 anos e meio. Verdade que ele morreu como homem, mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo à destra de Deus Pai lá no céu e vive eternamente. A qualquer hora, segundo a Bíblia, uma trombeta será tocada e este mesmo Jesus virá nos ares para buscar a sua igreja. Então a Bíblia diz que Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. O autor está deixando claro o objetivo da primeira vinda de Cristo quando ele veio a essa terra. Jesus não veio à terra constituir família. Jesus não veio à terra no objetivo de fazer uma turnê. Jesus não veio à terra para passear. Jesus não veio à terra para namorar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 45, mas o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este foi o objetivo da primeira vinda de Cristo quando ele veio a essa terra, dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus fala em Lucas 19:10 que o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Jesus veio para salvar o homem perdido. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz em João 3,16, o texto áureo da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra eternamente, não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos irmãos, o autor está dizendo que Cristo ofereceu-se uma única vez para tirar os pecados de muitos. Primeira vinda de Cristo visou a redenção humana. A primeira vinda de Cristo, ele veio morrer por muitos. A primeira vinda de Cristo, ele veio para salvar o homem perdido. E o pastor João, na sua primeira epístola, ele está dizendo no capítulo de número 2, ele diz: filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis.
Mas se porventura algum de vós pecardes, tendes um advogado para com o Pai. E qual é o nome deste advogado? Ele diz bem claro, Jesus Cristo, o justo. E não somente ele é o nosso advogado para com o Pai à destra de Deus lá em cima, mas João também diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E João segue dizendo, e não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, ele é a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, a condenação reservada para mim, a condenação que estava reservada para você, a condenação que estava reservada para nós pecadores, Jesus assumiu em nosso lugar. Jesus suportou em nosso lugar, lá naquela rude cruz, lá naquele madeiro, vertendo seu sangue inocente. Ele nos substituiu lá na cruz. Ele satisfez a ira de Deus sobre os pecados da humanidade. Então, meus queridos irmãos, sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos ao Senhor Jesus Cristo, que veio a essa terra, encarnado, nascido de mulher, peregrinou por essa terra, suportou o desprezo, a rejeição, a afronta, o escárnio, tudo isso por nos amar, tudo isso para nos salvar. Por isso, meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28, está afirmando categoricamente, sem sombra de dúvidas, ele afirma dizendo que Cristo, ele se ofereceu para tirar os pecados de muitos, que Cristo morreu para salvar o homem, a humanidade que estava perdida. A Bíblia então nos diz, na sequência do versículo, depois que ele deixa claro o objetivo da primeira vinda de Cristo, quando veio à face desta terra, ele segue dizendo que este mesmo Cristo, este mesmo Jesus, que encarnou, que assumiu a forma humana, este Deus amoroso, que assumiu a forma humana, que cumpriu a sua missão, que morreu, ressuscitou e está vivo à destra de Deus Pai. Ele diz que este mesmo Jesus, que se ofereceu para tirar os pecados de muitos, que pagou pelos nossos pecados, que nos substituiu lá na cruz do Calvário, que é a propiciação dos nossos pecados. Ele diz que este mesmo Jesus, ele aparecerá segunda vez. Quando ele diz que Jesus aparecerá segunda vez, ele já entra no arrebatamento da igreja, na segunda vinda de Cristo. Ou seja, a segunda vinda de Cristo, meus irmãos, tem duas fases. A primeira fase da segunda vinda de Cristo chamamos de arrebatamento da igreja, que será visível apenas para os cristãos. Para o mundo será invisível. A Bíblia diz que Jesus virá nos ares, a trombeta toca, Jesus vem nos ares, os que morreram em Cristo, os irmãos que já morreram em Cristo, que dormem em Cristo, que estão no pó da terra, quando tocar a trombeta, diz a Bíblia, e Jesus vier nos ares, na primeira fase da sua segunda vinda, chamada de arrebatamento da igreja, a trombeta toca, Jesus vem nos ares, e a Bíblia diz que os que morreram em Cristo, a promessa é para quem está em Cristo, a promessa é para quem vive com Cristo, a promessa é para quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e viveu na presença do Senhor. Os que morreram em Cristo, diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. Haverá uma ressurreição, meus irmãos, quando a trombeta tocar. Jesus vier nos ares, os mortos serão ressuscitados pelo poder sobrenatural e extraordinário de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento serão levados dessa terra, raptados dessa terra, em um tempo incalculável, que não poderá ser calculado. Ei, meu irmão, com uma velocidade extraordinária e sobrenatural de Deus, serão arrancados dessa terra, serão arrebatados dessa terra. E a Bíblia diz que nos encontraremos todos nos ares com o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que dali nós iremos com Ele para a casa do Pai e estaremos para sempre com o Senhor. Conforme Jesus deixa claro em João capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, disse ele, eu virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Paulo também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante, nos fala do mistério, do arrebatamento da igreja. Paulo diz, meus irmãos, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e a Bíblia diz que tudo isso vai acontecer em um momento. A palavra momento do grego significa átomo. Átomo significa a menor parte divisível de alguma coisa. Ei, meus queridos irmãos, em um átomo, em um momento, em um piscar de olhos, diz o apóstolo Paulo, a trombeta tocará e os mortos serão ressuscitados. Essa é a nossa viva esperança em Cristo, meus irmãos, e é o que o autor da carta aos Hebreus segue falando, que este mesmo Cristo que se ofereceu para pagar pelos nossos pecados, na sua primeira vinda, quando encarnou, quando tornou-se um ser humano, quando nasceu de uma virgem chamada Maria, ele veio a essa terra no objetivo de salvar o homem perdido. Ele veio a essa terra e cumpriu por completo a sua missão. Enfrentou a rude cruz. Ei, meus irmãos, morreu como homem, mas ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos. E lá no pé do Monte das Oliveiras, em Atos 1:8, ele é assunto aos céus, meus queridos irmãos. E os anjos disseram que um dia ele voltaria de novo, da mesma forma que ele foi visto, sendo assunto aos céus. Então o autor da carta aos Hebreus está dizendo que Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, e este mesmo Cristo, que se ofereceu uma única vez para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá segunda vez, ele retornará segunda vez. Arrebatamento da igreja, segunda vinda de Cristo. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo está dizendo, meus irmãos, que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e voz de arcanjo. Ei, meus irmãos, ao som da trombeta de Deus, que coisa linda, que promessa gloriosa, seremos arrebatados dessa terra. Isso não é conto da carrochinha, isso não é invencionice humana, isso não é história de gibi, isso não é imaginário, não acontece apenas no campo das ideias, é uma promessa descrita na Bíblia, para todo aquele que está em Cristo, para todo aquele que vive com Cristo, para todo aquele que está na presença de Cristo, para todo aquele que morreu em Cristo. Por isso, não deixe o Senhor Jesus Cristo, não abandone o Senhor Jesus Cristo, não abandone a tua fé, não negue o Senhor Jesus Cristo, por mais pesada que esteja a cruz. Eu sei que não é fácil, eu sei que está se afunilando, mas olhe para a nossa viva esperança que temos. Tito também fala, no capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O arrebatamento é a maior das esperanças do cristão. Seremos arrebatados. Então, meus irmãos, em Hebreus 9, 28, que Deus abençoe os irmãos que estão chegando agora, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério. Deus abençoe a irmã Josiane, a sua vida. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado por adentrar aqui e interagir. Que a senhora seja edificada por intermédio da palavra de Deus nessa tarde. O texto lido é Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que nos fala da primeira e segunda vinda de Cristo. O autor da carta aos Hebreus, depois que ele diz que este mesmo Cristo, que se ofereceu uma única vez para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá. Segunda vez, ele entra no arrebatamento da igreja, primeira fase da segunda vinda de Cristo. E ele segue no texto dizendo que ele aparecerá segunda vez, sem pecado. Agora vamos parar aqui e refletir. O autor diz que este Cristo que se ofereceu uma única vez lá na cruz e morreu pelos nossos pecados, ele aparecerá segunda vez. Arrebatamento da igreja, primeira fase da sua segunda vinda. Mas o autor está dizendo que ele aparecerá na segunda vinda sem pecado. Será que na sua primeira vinda, quando ele veio à terra, quando ele encarnou, quando ele tornou-se um ser humano, quando ele nasceu de uma virgem chamada Maria, será que ele cometeu o pecado? Porque o autor da carta aos Hebreus nos diz que na sua segunda vinda ele aparecerá sem pecado. Será que na sua primeira vinda ele pecou? É claro que não, meus irmãos. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o único homem sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não deslizou em nenhuma delas. Jesus Cristo é o homem perfeito, o Filho de Deus,
que levou os nossos pecados lá naquela cruz. Então, quando o autor diz que ele aparecerá segunda vez sem pecado, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo responde. Paulo vai dizer que aquele que não cometeu pecado, referindo-se a Jesus, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Na sua primeira vinda, ele se fez pecado por nós, ou seja, ele assumiu os nossos pecados, para nos fazer justiça de Deus. Então é isso que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo, que ele aparecerá segunda vez sem pecado. Ele está lembrando do que Paulo disse, que na sua primeira vinda ele se fez pecado por nós, ele assumiu os nossos pecados, ele levou a nossa culpa, para que nele, através dele, fôssemos feitos justiça de Deus. Agora o autor está dizendo que ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28 foi o texto lido. E é o texto que está sendo pregado e verbalizado aqui. Este Cristo que se ofereceu uma única vez para tirar os pecados de muitos, este Cristo que veio à terra, este Deus maravilhoso que encarnou, que assumiu a forma humana, que veio a esta terra, cumpriu o seu curto ministério de 3 anos e meio, salvando, curando, libertando, perdoando, que morreu como homem, é verdade, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, foi assunto aos céus e está à destra de Deus Pai. Este mesmo Cristo que se fez pecado por nós, que assumiu a nossa culpa, os nossos pecados, conforme Isaías 53 descreve, o servo sofredor que levou as nossas enfermidades. O autor está afirmando e dizendo que ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam, ou seja, para aqueles que o aguardam para a salvação. Quem está aguardando Cristo para a salvação? A igreja. Somos eu e você. A igreja militante que está militando para ser igreja triunfante. Ele aparecerá, ou seja, ele será visto segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ou seja, ele vai cumprir a promessa que ele fez para a sua igreja, de retornar novamente, conforme João capítulo 14, versículos 1 a 3, e levar a sua igreja para a casa do Pai. Foi ele quem prometeu. E se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E nós estamos aguardando esta promessa gloriosa, este dia glorioso, este momento incomparável. Nós estamos aguardando ansiosamente o toque da trombeta e o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares para nos arrebatar dessa terra e nos levar para a casa do Pai. É isso que o autor da carta aos Hebreus está dizendo. Ele não vai deixar a sua igreja na mão. Ele é fiel para cumprir. Ele disse que voltaria e ele voltará. Ele disse que retornaria para nos buscar e ele vai retornar. Paulo diz que vai ser em um momento, em um piscar de olhos. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os vivos serão arrebatados e todos nos encontraremos nos ares. E dos ares iremos para a casa do Pai juntamente com ele. Por isso que vale a pena ser crente, meu irmão. Por isso que vale a pena servir a Jesus. Não é fácil o peso da cruz. Eu sei que tem dias que estamos totalmente desanimados. Eu sei que tem dias que estamos totalmente desesperançosos, sem força alguma para prosseguir, por causa do peso das lutas, das tribulações da vida. Mas não esqueça que este Cristo, que se fez homem, que enfrentou a cruz por nós, que pagou pelos nossos pecados, que nos abriu um novo e vivo caminho por intermédio da sua morte lá na cruz. Este mesmo Cristo, assunto aos céus, em Atos 1:8, este mesmo Cristo, meu irmão, que está à destra de Deus Pai lá no céu, intercedendo por nós, a trombeta será tocada e ele voltará novamente
para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. A sua igreja, a igreja militante, estamos lutando pela salvação. Estamos batalhando pela salvação. O nosso alvo é o céu. O nosso objetivo é encontrar o Senhor Jesus Cristo. O nosso objetivo é vê-lo face a face, é conhecê-lo pessoalmente. Vale a pena ser crente, meu irmão. Eu sei que está difícil. Eu sei que não é fácil o peso da cruz. Mas eu digo para você, vamos perseverar. Ele voltará para nos buscar. Em breve, a trombeta tocará. A trombeta soará. E nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos estar com Cristo para ouvir o toque dessa trombeta e para que sejamos arrebatados e levados para a casa do Pai. E para sempre, diz a Bíblia, eternamente estaremos com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Que Deus nessa tarde venha abençoar você, a sua família, o seu lar, a sua casa, o seu ministério, seus sonhos, seus projetos. E quero enfatizar aqui aos irmãos que o maior e principal objetivo do cristão nessa caminhada, nessa jornada, é alcançar o céu de luz, é alcançar o céu de glória, é ser arrebatado e ver Jesus face a face. Este deve ser o nosso principal objetivo na caminhada cristã. Não é ser famoso, aplaudido, aclamado. Tudo isso tem o seu valor, mas tudo isso passa. Tudo isso vai embora. Mas, sobretudo, é um dia nós sermos salvos. Nós sermos arrebatados. Nós ouvirmos o toque da trombeta. E termos o privilégio de vê-lo face a face. Que nessa tarde o Senhor te abençoe com esta palavra, com esta reflexão bíblica. Eu quero aqui fazer uma oração, abençoar você, o seu lar, a sua casa, a sua vida. Vamos seguir firme, vamos perseverar. Lembra do que ele disse à igreja fiel, à igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E ele prometeu dizendo também, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra, para tentar os que nela habitam. Ele nos prometeu livrar da grande tribulação que um dia há de vir sobre toda a terra. Uma tribulação atípica, jamais vista e experimentada. Um momento de angústia, jamais vivenciado pela humanidade. Mas ele prometeu nos livrar dessa hora, deste momento. E eu creio que quando essa hora chegar, nós não estaremos mais aqui, mas estaremos para sempre com o Senhor, com o nosso amado Mestre. Vamos orar então a Deus neste momento e agradecer ao Senhor por este momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, na Tua santa e poderosa presença, eu quero te agradecer, meu Deus, por este momento aqui, de poder vir aqui, Pai, nessa live e transmitir a Tua palavra, compartilhar a Tua palavra com os Teus filhos, com a Tua igreja. Meu Deus, eu espero ter edificado a fé dos irmãos, a fé do Teu povo, com a Tua palavra, que produz fé em nossas vidas, Senhor. Eu quero rogar a Ti uma bênção toda especial sobre os meus irmãos, seus lares, suas casas, suas famílias, seus ministérios. Em um nome poderoso de Jesus, eu quero abençoar os Teus filhos agora, nessa tarde, e que a Tua palavra venha ficar encravada na tábua de nosso coração. Como diz o salmista, guardei a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Senhor, que nós venhamos a cada dia lembrar da nossa viva esperança, que é o arrebatamento da igreja, que é ouvirmos o toque da trombeta e sermos arrebatados dessa terra, e um dia termos o privilégio e a honra de Te conhecer pessoalmente, Senhor. Nos ajude e nos dá força a prosseguirmos nessa jornada rumo às mansões celestiais. Fortalece aquele que está fraco, anima aquele que está desanimado, dá vigor ao cansado, meu Deus. Fica conosco hoje e sempre, em um nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus.